Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim. A gente vai estar fazendo exercício de treliça. E aí, olha só, esse exercício específico, a gente vai calcular a barra AB e AD pelo método dos nós e a barra EH pelo método das seções. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente pega o exercício, a primeira coisa que tem que fazer é avaliar se eu consigo calcular essas barras através do nó direto. Por exemplo, eu quero a barra AB, só que aqui no ponto A eu tenho reações. Bom, então vou olhar o ponto B. Quando a gente olha o ponto B, galera, lá no ponto B eu tenho a barra BC, a barra BD e a barra AB que eu quero calcular. Eu tenho três incógnitas. Método dos nós, duas equações. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y. Três incógnitas, duas equações, resolve o problema? Não. Então, eu não consigo resolver o problema através do nó B. Não adianta, vou ter que partir para outro nó. Vamos lá para o nó A. Só que para fazer o nó A, eu tenho lá força AB, força AD, e a minha reação. Quanto que é essa reação? Para calcular a reação, diagrama de corpo livre. Galera, se a estrutura é toda simétrica, os carregamentos, 900 kN todo simétrico, eu vou ter 450 aqui e 450 aqui. Os cálculos estão aqui, se quiser observar, reveja aí. Somatório de momento, somatório de força x e y, né? Ok. Então eu tenho que o meu AY, a minha reação a Y, é 450 newtons, tá? 450 newtons para cima. Quando eu vou calcular as forças aqui, olha só, eu tenho duas incógnitas em Y. Se eu fizer somatório de força Y direto, eu não resolvo o problema. Então, eu faço somatório de forças em X. Quando eu vou para somatório de forças em X, aparece aqui, aqui o somatório de forças em X, eu tenho FAdx, mais nada. Significa que a força em X aqui, FAdx é zero. Se eu tenho uma barra que também está em X, e a componente dela é zero, eu não posso ter essa daqui um outro valor, senão ela estaria na vertical. Por exemplo, FABY, qual o valor da componente em X? É zero, porque ela só está em Y. Agora, essa está tanto em X quanto em Y. Se uma das componentes é nula, a outra também é nula. Então, significa que a força na barra AD é zero. Olha só, se a força na barra AD é zero, quer dizer que eu não precisaria da barra? Não. Para a mecânica estática, corpos rígidos que não se deformam, ela é nula. Mas, na verdade, a minha estrutura, essa estrutura aqui, quando eu tenho esses carregamentos, ela tende a fazer isso aqui, exagerando. Ela vai tender a fazer isso aqui, tá? Quando ela faz isso aqui, provavelmente a reação é mais ou menos isso, o movimento dela, eu tenho a deformação acontecendo. Então, essa barra ela vai começar a atuar sim, provavelmente como tração, porque isso aqui tudo tende a fazer isso. Uma barriga aqui embaixo, isso tudo traciona. E ela vai me dar estabilidade na estrutura, com deformação. Entretanto, para um sistema como esse de corpo rígido, ela é nula. Tá? Galera, olha só. Então, se eu venho calcular, se eu tenho que ela é nula, se eu for fazer somatório de forças em Y, eu tenho que FABY, FAB, que é o FABY, deveria estar para baixo, anulando a força AY. Somatório de forças em Y, FAB menos 450. Significa que ela deveria estar para baixo. Se eu estou indicando saindo do nó, eu estou supondo que minha barra, força saindo do nó, significa que estou supondo que minha barra sofre tração. Se eu achei que ela é negativa, esse sinal que eu indiquei aqui está errado, deveria estar para baixo. Se ele deveria aqui estar para baixo, ele deveria estar comprimindo a barra. Isso é, a barra empurra ela e o nó empurra a barra. Se o nó empurra a barra, a minha barra sofre compressão. Então ela sofre compressão, na verdade. Tá? Bom, então achamos as duas forças, as duas barras, vamos para outra. Tá? Vamos lá para o EH. Para eu achar o EH, método das seções. Cortei a minha estrutura, a barra que eu quero ver. Além da barra que eu quero ver, eu tenho que cortar outras duas barras de forma, ou mais, tá? De forma a realmente separar as minhas estruturas. Então aqui, separando as minhas estruturas, tá? Duas seções, eu tenho essa seção toda aqui, e eu tenho toda essa seção aqui, nada, 3 perfis, perdão. Só que, onde eu cortei barra, eu vou ter força. Por exemplo, eu tenho uma barra interligando aqui, que é EH, então eu tenho força FH, FH. A força
GH é G, que é essa barra aqui que a gente cortou. Força EG aparece também. E a força FG, que é essa barra aqui, ó, que interliga aqui. Então eu tenho que ver as três barras nas duas seções. Nas duas seções eu vejo as barras. Vamos lá. Sempre que a gente for fazer o método das seções, cortou, avalie as duas seções. Espera aí, o que o exercício está me pedindo? Só a barra é H ou todas as barras? Eu estou pedindo apenas a barra é H. Se eu quero achar só a barra é H, eu não preciso calcular essas outras duas aqui. Essa daqui, ó, e essa daqui eu não preciso calcular. Eu só quero a EH. O que eu posso otimizar dos meus cálculos? Vamos lá. Se eu analisar esse sistema aqui desse lado, eu tenho duas incógnitas em Y, duas incógnitas em X. Nossa mãe, três incógnitas em X. Eu tenho que começar com somatório de momento, depois somatório de forças em X, somatório de forças em Y, para dar um sisteminha grande. Entretanto, se eu avalio essa seção e eu só quero essa força de cima, né, eu simplifico as coisas. Olha só, se eu só quero essa força de cima, se eu fizer somatório de momento nesse ponto, essa não gera momento no ponto G, essa não gera momento no ponto G, nem essa, porque ela está em cima do ponto. Então eu simplifico a minha conta da seguinte forma: somatório de momento no ponto G, olhando a minha seção IHG, olhando essa seção, se eu só quero a barra EH, somatório de momento no ponto G, eu tenho que a reação em Y vezes 2, mais a minha barra FEH vezes essa altura Y. Então olha como é que a minha conta é simplificada. Muito mais simples. Eu só preciso de achar essa altura. E para achar a altura, galera, regrinha de 3. Se eu tenho esse triângulo maior, se para 8 metros eu tenho 2 metros, para 2 metros eu tenho quantos metros aqui? É o que está escrito aqui. Ó. Se para 8 metros eu tenho 2 metros, para 2 metros eu vou ter quantos metros? 1/4 de 8, né? No caso, 0,5. Opa, desculpa, 1/4 de 2, perdão. 0,5. Então eu tenho 0,5 metro, que é o meu Y. Substituindo, eu vou achar que minha força FEH é menos 180 kN. Esse 180 kN negativo significa o quê? Que ela sofre compressão. Então a barra lá em cima sofre compressão. Se a minha estrutura toda faz isso, realmente ela tende a comprimir essa parte de cima, essas barras aí. As barras de baixo ultrassonam e as barras de cima comprimem. Ah, eu não sei se eu estou indicando certo ou errado. Indica do jeito que vocês quiserem e a conta vai chegar no resultado. Tá? Galera, é interessante avaliar realmente a estrutura. Pô, peraí, qual que é a melhor seção eu vou pegar para fazer? Se pedir para calcular tudo, tanto faz a seção que você vai escolher. Se pedir para calcular uma barra só, tanto faz a seção que você vai escolher. A diferença é quanto cálculo você vai fazer para chegar nisso. Tá? Bom, e aí, para deixar mais interessante, eu até quero avaliar o seguinte. Eu até peço aqui, vou mostrar já. Quais as forças nas barras CD e HG? Como é que eu vou calcular isso? Bom, eu posso calcular, eu já calculei nó A, vou para o nó B, depois para o nó C. Mas o que eu quero, só pedir essas barras aí porque eu quero mostrar algo diferente para vocês e interessante. Vamos lá? O que eu quero mostrar para vocês quando eu olho aqueles dois pontos, aquelas duas barras? Eu quero essa barra e essa barra aqui. Se eu olhar só o nó C, galera, avalia a estrutura lá. Nó C, quais são as forças? FCB, FCE, que são as barras que estão saindo do nó C, e FCD. Bom, se eu fizer somatório de forças em X, eu tenho que essa barra é igual a essa. E se eu fizer somatório de forças em Y? Se eu fizer somatório de forças em Y, eu tenho que minha barra CD é nula. Aí você fala, poxa, a minha barra CD é nula, né? Lembrando aqui, né, da minha estrutura, tá? São essas duas barras aqui, ó. Eu vou botar elas em destaque aqui em vermelho, esta e esta. Lembrando que elas têm essas forças aqui de 300, ó. E as reações aqui, tá? Ah, e a força de 300 que tinha aqui, vai para onde? Quando eu vou avaliar aquela força de 300, vou pegar esse nó aqui, ó, que é o nó D. Tá aqui a força de 300. Quando eu vou avaliar a força de 300, olha só, a força de 300, FAD a gente já viu que é nulo, FCD é nulo, a força de 300 é distribuída nessas outras duas barras. É distribuída nas outras barras, mas nela não. Aí você fala, pô, mas não existe então, eu não precisaria dela. Precisa, porque para um sistema
de corpo rígido, né, não deforma, tudo bem, ela anula, mas isso não acontece. Na prática, as minhas estruturas deformam. Então, quando ela começa a deformar, eu começo a ter essas reações aparecendo. Então, ela me dá mais estabilidade à estrutura, mais rigidez. Tá? Isso vale também para a outra barra, que é a barra HG. Né? Então, a barra HG, ela também, por fazer somatória de forças, né? Lá no método dos nós, no nó H, nó C, né? Eu vou ter que ela também é nula, semelhante a essa daqui, mesma resposta. Tá? Galera, espero que tenham gostado. Dá um like aí no canal, se inscreve, divulga aí. Bons estudos. Qualquer dúvida, manda aí, galera. Valeu!